Olá, olá, meus amigos. Olá, olá, minhas amigas. Tudo bem com você? Luciano Figueiredo, professor de Direito Civil aqui do Revisão PGE. E é uma alegria estar aqui com você hoje nessa revisão do concurso da PGM, não é verdade? Hoje vamos ter um encontro de Direito Civil voltado para a sua prova, que é uma prova do CESP, tá? Que se avizinha, que está chegando. E é uma prova que em Direito Civil, como eu coloquei no nosso material, ela é pautada basicamente em letra de lei e jurisprudência, tá bom? Como costuma ser prova do CESP-SEBRASP. Então nós vamos aqui hoje trazer alguns temas importantes do direito civil, inclusive com questões de prova, estilo advocacia pública, dos últimos certames do CESP, múltipla escolha, no perfil da sua banca, no perfil da sua prova, para que você possa ver como esses temas vêm sendo cobrados, enfim, são apostas aqui nessa nossa revisão. Espero que a gente consiga trazer algumas questões aí do seu concurso e lhe ajude na sua caminhada, que será exitosa, se Deus quiser, em busca do seu cargo público, da sua advocacia pública, tá? E o primeiro assunto que eu queria trabalhar com vocês, que eu já coloco aí na tela, é o tema da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Por que eu gosto muito de tratar desse assunto em revisões, né? O tema da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, porque é um tema que é um tema coringa. Ele pode aparecer na sua prova de civil, pode aparecer na sua prova de processo, tem relação com tributário, né? Então é um tema que sobre vários olhares o seu avaliador pode cobrar, e daí porque acaba sendo uma potencial questão de prova não apenas em civil, mas também em outros ramos do direito. E vocês vão ver que a gente vai fazer aqui essas correlações e potencializar esse nosso encontro para a gente conseguir acertar mais questões de prova. Veja só, para você entender a desconsideração, a gente tem que dar um passo atrás e compreender o famoso princípio da separação, independência ou autonomia. Separação, independência ou autonomia. E o que é isso? Gente, a pessoa jurídica, se você visita o Código Civil, artigo de número 45, você vai verificar que a pessoa jurídica, ela ganha personalidade jurídica a partir do momento em que houver o registro do seu ato constitutivo. Essa é a regra geral. Então, com o registro do ato constitutivo, essa pessoa jurídica, ela ganha a sua personalidade jurídica. Mas você pode se perguntar, pô, Luciano, o que é que isso na prática quer significar? O que é que quer significar informar que a pessoa jurídica ganha personalidade a partir do registro do seu ato constitutivo? Na prática, significa dizer que a partir deste momento, vem comigo aqui na tela, a pessoa jurídica, ela ganha uma personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria, autônoma, independente em relação aos seus integrantes. Então ela ganha uma personalidade jurídica própria, autônoma, independente em relação aos seus integrantes. O que é que isso significa ainda mais na prática? Que a pessoa jurídica ela passará a agir como uma atriz, um ator principal nos atos da vida civil. Ela vai contratar, ela vai ser contratada, ela vai ter créditos, ela vai ter débitos. E se essa pessoa jurídica, meu amigo, minha amiga, não cumprir com suas obrigações, ela terá atingido o seu patrimônio. Nessa linha de pensamento, como está aí na sua tela, os integrantes da pessoa jurídica não respondem por débitos os integrantes da pessoa jurídica, não respondem por débitos da pessoa jurídica. Bem como a pessoa jurídica não responderá por débitos dos seus integrantes. Então essa é a dinâmica da separação, independência ou autonomia. Esse instituto, inclusive, ele tinha previsão expressa, essa ideia da separação, independência ou autonomia, no Código Civil anterior, de 16. O Código atual era omisso, eu digo era omisso, porque em 2019, através da chamada Lei de Liberdade Econômica, essa ideia de separação, independência ou autonomia, ela ganhou tratamento expresso legislativo. Olha o que é que me diz lá. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Aí vem um parágrafo único. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é instrumento lícito
de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de emprego, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Se você vai na doutrina, a doutrina nos informa que a ideia da separação, independência ou autonomia é inclusive importante para estimular as pessoas a abrirem pessoas jurídicas. Afinal de contas, a pessoa jurídica ela é deveras importante, né? Ela gera emprego, gera renda, gera tributação, tem função social. É muito importante ter pessoa jurídica. E, obviamente, que se todo mundo que abrisse uma pessoa jurídica já colocasse o seu patrimônio de logo na vidraça, as pessoas talvez não abrissem empresas. E isso seria muito ruim para a geração de emprego, tributo, circulação de riqueza, a função social e tudo aquilo que eu há pouco disse. Mas essa ideia da separação, independência ou autonomia, que foi concebida para o bem, ela passou a ser desvirtuada para o mal. Um dos primeiros casos no mundo em relação a esse assunto foi o famoso caso Salomon versus Salomon Company, tá? Em que o Salomon abriu uma fábrica de sapatos, tá? Salomon Company, pegou vários pedidos, todo mundo pagou lá sobre os sapatos, ele distribuiu o lucro para a pessoa física dele do Salomon e não entregou nenhum sapato. Não fez a entrega de nenhum sapato. E aí as pessoas começaram a tentar responsabilizar a empresa, a execução vazia, a empresa não tinha nada no nome dela, e tentaram atingir o Salomon. E o Salomon falou, eu não. Princípio da separação, independência ou autonomia, em cima de mim não. A sua questão lá é com a empresa, não é comigo não. E aí naquele momento na Inglaterra se passou a raciocinar de que a ideia da separação, independência ou autonomia, que tinha sido criada para o bem, estava sendo desvirtuada para o mal. Estavam se utilizando de pessoa jurídica como biombo, artifício, cortina, com o objetivo de impedir execuções. E o direito precisou contra-atacar. E o direito anglo-saxão, é bem verdade que primeiro nos Estados Unidos, mas com base nessa experiência inglesa, criou institutos aí de exceção, de contra-ataque. E dentre os institutos, o que nós iremos estudar agora é justamente o instituto da desconsideração da pessoa jurídica. Então vamos estudar agora um instituto da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, que eu reduzei como desconsideração da pessoa jurídica. E a primeira dúvida que você traz é, Luciano, o que é que eu devo entender pelo instituto da desconsideração? Olha, trata-se de uma medida episódica e excepcional, através da qual nós relativizamos, nós abrandamos a ideia de separação, independência ou autonomia. Ou seja, de forma episódica e de forma excepcional, a gente permite no direito que seja responsabilizado o integrante da pessoa jurídica por débito da pessoa jurídica, ou ainda que seja responsabilizada a própria pessoa jurídica por débito dos seus integrantes. Então a gente mitiga, a gente abranda, a gente relativiza esse princípio da separação, independência ou autonomia. Beleza. Mas Luciano, vem cá. Você me disse que isso acontece episodicamente e excepcionalmente. Eu queria compreender isso melhor. Como assim episodicamente? Episodicamente é porque acontecerá apenas naquele episódio, apenas naquela situação. Então a desconsideração se dará apenas naquele episódio, apenas naquela situação. E é justamente por isso que diz a doutrina, diz a jurisprudência, que a desconsideração não será capaz de gerar a extinção da pessoa jurídica. Não. Desconsideração, ela não é capaz de gerar a extinção da pessoa jurídica. Então toma cuidado para você não confundir desconsideração com despersonalização. Não dá. Porque a despersonalização é quando você tira a personalidade da pessoa jurídica. E ao tirar a personalidade da pessoa jurídica, você acaba realizando a sua extinção. Você mata a pessoa jurídica. E não é isso que nós realizamos aqui
na desconsideração. Porque na desconsideração eu estou desconsiderando a personalidade jurídica apenas naquela situação concreta, apenas naquele caso concreto. Leia-se, a minha pessoa jurídica, ela continuará normalmente a existir, a ter a sua função social, a praticar os seus atos. Então a desconsideração não é a despersonalização. Por isso que ela é episódica. Mas além de episódica, ela é excepcional. Sim, excepcional porque ela não é regra geral. Ela é exceção. E em sendo exceção, a gente tem que, obviamente, atender requisitos legais para a desconsideração. Olhando para o Código Civil, porque a nossa aula é de Direito Civil, eu lhe pergunto onde é que se encontram esses requisitos e quais são os requisitos necessários à desconsideração. E aí eu lhe convido a analisar o artigo de número 50 do Código Civil. E se debruçando sobre o artigo de número 50 do Código Civil, você verifica que para ter a desconsideração é necessário que eu tenha um pedido expresso. Pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. Somado a quê? Somado e, segundo requisito, a uma confusão, um abuso da personalidade, melhor dizendo. Somado, perdão, a um abuso da personalidade, para ficar claro. Abuso da personalidade. Que será através, agora sim, de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Beleza. E eu tenho ainda um terceiro requisito, que é o benefício direto ou indireto. Então, eu tenho um pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito, somado ao abuso da personalidade, seja desvio de finalidade ou confusão patrimonial, somado ao benefício direto ou indireto. Presta bem atenção aí, tá? Na história do ou e do e, né? Para vocês na prova não caírem aí em eventuais pegadinhas relacionadas a este assunto. Tá. Pedido expresso. Olha, se eu preciso de um pedido expresso, não dá para desconsiderar de ofício. Não dá. Eu tenho que ter um pedido expresso. Pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. Tá. Luciano, me tira uma dúvida. A parte que realiza o pedido pode ser a própria pessoa jurídica? Pode, porque a pessoa jurídica é a parte ré, né? E aí tem até um julgado no material de vocês, que eu estou destacando aí agora, é o RESP 1421464 de São Paulo, que nos diz isso. A própria pessoa jurídica pode pedir para ser desconsiderada. Sim, é possível, é viável que isso ocorra. Luciano, mas me tira uma dúvida. Por que a pessoa jurídica vai pedir para ser desconsiderada? Porque, veja, Luciano, por mais que a gente saiba que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria, a gente sabe que no final do dia, quem dá o direcionamento decisório da pessoa jurídica são seus integrantes, sócios. Qual é a lógica do sócio da pessoa jurídica pedir ao advogado da pessoa jurídica que requisite no processo que haja desconsideração da pessoa jurídica para atingir o patrimônio dele, sócio, pessoa física? Qual é a lógica disso? Aqui tem um detalhe importante, galera. Na temática do Código Civil, olhando para o Código Civil, você há de se recordar que a desconsideração, tá aí o destaque, tá no material de vocês, está no artigo 50, ela poderá atingir tanto a figura do sócio como a figura do administrador.
E o administrador não necessariamente é sócio. Então imagina o seguinte cenário: sujeito a juízo uma ação contra a pessoa jurídica, mas quem praticou o ato abusivo foi o administrador não sócio. Quem teve o benefício direto ou indireto foi o administrador não sócio. A pessoa jurídica, portanto, em sua contestação pede o quê? Que ela seja desconsiderada para que se atinja lá a figura daquele administrador. Então pode fazer sentido sim. Então o primeiro requisito, eu preciso de um pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. Ok. Segundo requisito, eu preciso de um abuso da personalidade. Seja mediante desvio de finalidade ou seja mediante confusão patrimonial. Vamos começar pelo desvio da finalidade. O que é que eu entendo, Luciano, por desvio de finalidade? O próprio artigo 50, no seu parágrafo 1º, me diz que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de ato ilícito de qualquer natureza. Então, se eu tenho o propósito de lesar credor ou praticar ato ilícito de qualquer natureza com minha pessoa jurídica, eu estou ali desviando a finalidade. Toma cuidado, porque como bem posto no parágrafo de número 5, a mera expansão ou alteração da finalidade originária não é desvio de finalidade. Não. Mera expansão ou alteração da finalidade originária não é desvio de finalidade. Não, não é desvio de finalidade. Isso, meu amigo, minha amiga, é apenas um ajuste de mercado, né? Não raro, a gente tem que aprumar o leme ali da empresa para a empresa continuar sobrevivendo, não é isso? Durante a pandemia, muito restaurante que não fazia delivery passou a fazer delivery, porque senão fechava, porque não podia atender no próprio salão, né? Houve uma expansão da finalidade. Tá, mas isso é um desvio de finalidade para fim de desconsideração? Não, não é. Então, alteração de finalidade, desvio de finalidade, né? Desvio de finalidade que eu digo expansão de finalidade, não constituem desvio de finalidade tecnicamente para fins de desconsideração. Ok, mas além do desvio de finalidade, eu tenho a confusão patrimonial como causa de abuso da personalidade. E o que é que eu devo entender, Luciano, por confusão patrimonial? A confusão patrimonial é quando você tem uma ausência de separação fática clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. O próprio artigo 50, no seu parágrafo de número 2, nos traz lá um rol exemplificativo de situações. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio ou do administrador ou vice-versa. 2. Transferência de ativo ou de passivo sem efetiva contraprestação, exceto de valor proporcionalmente insignificante. 3. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Você vê pelo inciso 3 aqui que o rol é exemplificativo. Então são aquelas situações em que é uma promiscuidade de patrimônio. Você não consegue, observando ali o caso, verificar qual é o patrimônio da pessoa física ou da jurídica. É o sujeito que com o cartão corporativo da empresa que ele é sócio, paga a academia de ginástica, o almoço com a namorada, a viagem de lazer com a família, compra o imóvel de praia e assim por diante. Você tem aqui confusão patrimonial. Obviamente que atos isolados, de pequena monta, não interferirão aqui, né? Então, por exemplo, imagine você que uma vez lá, isoladamente, eu usei a conta da minha empresa para pagar minha conta de luz de casa. Fiz um equívoco lá e paguei a conta de luz da minha casa, né, na conta da empresa. Isso é confusão patrimonial? Não, é um ato isolado de pouca monta, ok? Então tem que ser algo mais reiterado ou que tenha alguma representatividade. E o terceiro requisito aqui exigido pelo Código Civil é o benefício direto ou indireto. Então, o terceiro requisito é o benefício direto ou indireto. Beleza, tá aí. Olhando para o nosso Código Civil, diz a doutrina que o Código Civil adota, no que tange ao tema desconsideração, a teoria maior e objetiva. Maior e objetiva. Maior e objetiva por quê, Luciano? Maior porque exige mais requisitos para desconsiderar. E objetiva porque não exige nem culpa nem dolo. Então perceba, ao ser maior
por exigir mais requisitos para desconsiderar, é fato que no Código Civil é mais difícil existir ou haver a desconsideração. Porque para existir ou haver a desconsideração, eu vou precisar cumprir mais requisitos. Tá. E ela é objetiva, como eu disse há pouco, porque não precisa nem de culpa, nem de dolo. Além disso, a jurisprudência se coloca, e aí cito aqui um outro RESP, o RESP 1838009, oriundo do Rio de Janeiro. A jurisprudência se coloca no sentido de que os requisitos, eles merecem interpretação restritiva. Restritiva. Gente, a desconsideração, ela é exceção, ela não é regra, tá? Então os requisitos merecem interpretação restritiva. Você tem que efetivamente enquadrar esses requisitos, encontrar esses requisitos para que efetivamente a gente tenha a desconsideração. Tanto é assim que, olhando para o próprio artigo de número 50 do Código Civil, o parágrafo 4º nos deixa claro que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração. Não autoriza a desconsideração. Então, a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração. Não, a gente tem que ir além, tem que ter os requisitos que demanda-se interpretação, repito, restritiva, tá? Professor, você disse há pouco que o Código Civil adota uma teoria maior da desconsideração. Isso, o Código Civil adota uma teoria maior. Eu posso dizer que, na legislação, de uma maneira geral, nós adotamos no Brasil a teoria maior da desconsideração? Não, não pode. Não pode. No CDC, por exemplo, só fazer um paralelo aqui dentro do direito privado, artigo de número 28, parágrafo 5º, Código de Defesa do Consumidor, a teoria adotada é a menor. Porque lá no CDC, para que tenha desconsideração, basta que a pessoa jurídica ela seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Lá no CDC adota-se, por exemplo, a teoria menor. Justamente por isso, inclusive, que o STJ, cito aí dois recursos especiais, um 860-333 e um 900-843, ambos oriundos do Distrito Federal, o STJ nos diz que para atingimento do administrador não sócio, apenas será viável na teoria maior da desconsideração. Não na menor. Porque na maior eu vou ter que comprovar o abuso da personalidade, seja o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto. Se fosse na menor, ia ser muito sumaríssimo, por assim dizer. Não dá. Então, o atingimento do administrador é viável, sim, pelo Código Civil, porque lá se adota a teoria maior da desconsideração. Paralelo interessante da jurisprudência. Olhando ainda para o nosso Código Civil, em especial o seu parágrafo 3º do artigo de número 50, e ainda o nosso CPC, que a gente já vai chegar nele, mas eu já coloco aqui para vocês. Artigo 133, parágrafo 1º, a gente observa que no direito brasileiro é viável tanto a desconsideração direta como a chamada desconsideração inversa. O CPC é o parágrafo 2º, hein? Retificando aí, 133, parágrafo 2º, tá? Então, tanto a desconsideração direta como a desconsideração inversa. A desconsideração direta é a clássica, né? É a tradicional. É aquela na qual os integrantes de uma determinada pessoa jurídica respondem por débitos da respectiva pessoa jurídica. Ao passo que a desconsideração inversa ou indireta é aquela que se dá na contramão. É quando a pessoa jurídica responde por débitos dos seus integrantes. Essa é um pouco mais rara. A direta, gente, para dar um exemplo clássico de desconsideração direta, a gente vê muito na Justiça do Trabalho, né? Quando o sócio da empresa é atingido por débito trabalhista da PJ. É uma desconsideração direta.
A inversa, a gente de vez em quando vê em relações familiares, em processos familiares, direito de família. Dá um exemplo aqui para você ver, que é um exemplo que vez por outra cai inclusive em prova de procuradoria, tá? Imagine você que Caio é casado com Ana, ok? E aí Caio tá vendo que o relacionamento vai muito mal e que o divórcio se avizinha, se aproxima. E Caio não quer dividir nada com Ana. O que é que Caio faz então? Como Caio tem uma pessoa jurídica, ele passa a fazer suas aquisições só em nome da PJ. Só em nome da PJ. Então ele compra, por exemplo, a casa, um imóvel de moradia em nome da PJ, o carro de passeio dele em nome da PJ, age em confusão patrimonial. Qual é o objetivo dele? Fraudar a ameação de Ana, a partilha de Ana. Nesse cenário, é possível que em eventual divórcio, Ana peça a desconsideração inversa diante dessa confusão patrimonial que está beneficiando diretamente a Caio, né? Porque está fraudando a ameação, retirando a coparticipação dela. E nessa desconsideração inversa, ao requisitá-la, atinge a pessoa jurídica nos limites ali da confusão patrimonial. Então nós podemos ter tanto a desconsideração direta como a desconsideração inversa. E isso acaba nos trazendo, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, a possibilidade, inclusive, de se verificar em um caso concreto a chamada desconsideração sucessiva ou por sucessão de empresas. Desconsideração sucessiva ou por sucessão de empresas. Olha o exemplo. Imagine que João é sócio da pessoa jurídica A. Só que a pessoa jurídica A vai muito mal. E João começa a ficar preocupado de ser atingido por débitos da pessoa jurídica A. O que é que João então faz? Ele monta a pessoa jurídica B e coloca todo o patrimônio dele lá dentro da pessoa jurídica B. Perfeito. Aí os credores lá da pessoa jurídica A, quando realizam a desconsideração direta, chegam em João e a execução é vazia. Porque não há nada em nome de João. Neste caso, eles podem requisitar a desconsideração por sucessão de empresas. Somar a desconsideração direta à indireta, com o objetivo de atingir a pessoa jurídica B no eventual limite aí da confusão patrimonial, no eventual limite aí da desconsideração. Interessante, né? Essa é a desconsideração sucessiva ou por sucessão de empresas. Na seara administrativa, esse é um precedente importante para vocês, o recurso e mandado de segurança 151661 da Bahia, se tem até a chamada desconsideração expansiva, a qual se expande de uma pessoa jurídica para outra. A época do precedente do STJ ainda era um instrumento que não tinha tratamento legislativo no Brasil. Hoje, já há alguns estados cujas leis de licitações estaduais têm previsão expressa. O leading case, o caso líder, foi aqui da Bahia, tá? Uma pessoa jurídica A, cujos sócios eram João, Maria e Ana, participou de uma licitação. E aí, quando a licitação acabou, que o Estado foi adjudicar lá a licitação e foi olhar a documentação, viu que a pessoa jurídica A tinha fraudado o certame licitatório. O Estado, então, encerrou o procedimento, né? Obviamente não adjudicou, aplicou à pessoa jurídica A pena de não licitar e abriu uma nova licitação. O que é que eles fizeram? João, Maria e Ana abriram uma nova pessoa jurídica, a B, um novo CNPJ. Abriu a PJB, um novo CNPJ. E ao abrir a PJB, um novo CNPJ, foram lá tentar de novo ganhar a licitação. Aí o Estado falou, peraí, né, gente? Aí não dá. Aí não dá. E respeitando o devido processo administrativo, direito de defesa, direito de recurso, expandiu a pena de não licitar da PJA para a PJB. Fez essa expansão da PJA para a PJB. Depois disso, várias leis estaduais foram adequadas e hoje já há, né, essa adequação legislativa em vários estados. É curioso porque
gerou-se o precedente porque a pessoa jurídica B impetrou um mandado de segurança, com base na ideia de que o Estado não poderia fazer essa desconsideração administrativa por afronta à legalidade, que não haveria lei prévia prevendo a possibilidade dessa atuação. O Estado retrucou dizendo que ele tinha atuado de acordo com a legalidade, porque atuar de acordo com a legalidade, mais do que seguir normas regras, é também seguir normas princípios. E o Estado estava ali seguindo a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, estava atento aos princípios do artigo 37, que tem carga normativa, né? E a decisão foi nesse sentido. Nós temos ainda a chamada desconsideração positiva. Opa, novidade, hein? 2023, STJ, RESP 1514567 de São Paulo, que é quando se desconsidera a personalidade da pessoa jurídica para aplicar a regra protetiva ao sócio. É uma pessoa jurídica patrimonial, tem um imóvel lá na pessoa jurídica, que reside o sócio da pessoa jurídica, e aí esse sócio estava respondendo à execução e foi se atingir o imóvel. E o sócio falou, peraí, é bem de família. Esse sócio não, a pessoa jurídica, perdão. Estava sofrendo a execução e foi se atingir o imóvel. O sócio falou, peraí, é bem de família, eu moro nele. Né? Pô, como assim bem de família da empresa? E aí se entendeu, com base na teoria do patrimônio mínimo, do Luiz Edson Fachin, tem até um trecho da obra citado no julgamento, se entendeu que poderia se fazer uma desconsideração positiva. Se não há fraude efetivamente, se aquele sócio de fato reside ali, tem que se dar a proteção de bem de família àquele imóvel. O STJ entendeu ainda que fundo de investimento, RESP 1965982 de São Paulo, poderá também sofrer a desconsideração. E para fechar esse assunto e respondermos uma questãozinha importante de prova, há de ser recordado que o CPC se dedica ao tema da desconsideração, né? O CPC nos traz, novidade do CPC de 2015, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. O que é isso, Luciano? Olha, na literalidade do Código de Processo Civil, é um mecanismo de intervenção de terceiros, tá? Mecanismo de intervenção de terceiros. Para que ele serve? Ele serve para dar contraditório devido ao processo legal à desconsideração. O seu cabimento é amplo. O artigo 134 do CPC diz que ele caberá em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução de título executivo extrajudicial. Seu cabimento é amplo. Ele só não tem sentido, diz o artigo 134, se todos, pessoa jurídica, sócio, administrador, já estão arrolados no processo, figurando na demanda desde o início. Porque se o incidente quer dar, repare você, contraditório devido ao processo legal, e todos já estão desde o início, o contraditório já foi dado, né? Então não faz razão de ser o incidente, não há interesse jurídico no incidente. Mas fora disso, o incidente sim pode ser instaurado com cabimento amplo. Como é que ele é instaurado? Artigo 133 diz que ele vai ser requisitado pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. E pode ser uma desconsideração direta ou inversa. Pode ser uma desconsideração direta ou inversa. Beleza. Instaurado o incidente, o magistrado vai suspender o processo principal e voltar os olhos ao incidente. Para quê? Para dar contraditório. Em qual prazo? 15 dias úteis. Ok. Respondido o incidente, se for hipótese de audiência, se tem prova oral, se designa audiência. Se não é hipótese de audiência, o juiz decide. Detalhe, a decisão é interlocutória, atacável por recurso de agravo de instrumento, artigo 1015 do CPC. Poxa, Luciano, e se o incidente tiver sido instaurado lá na competência originária do tribunal e foi o relator que deu a decisão, e aí? Aí ele é atacável por agravo interno, está no 136 do nosso Código de Processo Civil. Então, se no primeiro grau, agravo de instrumento, se no segundo grau, agravo interno. Olha que legal, que bacana, tá? A doutrina traz algumas notas procedimentais importantes, né? O enunciado 110 do CJF diz que se o processo é de execução, cumprimento de sentença, e o incidente é em face dos executados originários, que o incidente não suspende o processo. Já está em sede de execução, os executados já estão na ação desde o início, é um mero desdobramento. O enunciado 42 do CJF
diz que cabe tutela de urgência provisória no incidente. Claro, Luciano, se fosse citar o sócio para ele responder e aí o juiz decidir, então desconsiderar, o cara tira o dinheiro da conta, né? Então você pode pedir ali um travamento patrimonial. O incidente, me diz agora enunciado 11 e 111 do CJF, tem cabimento amplo em qualquer modalidade de desconsideração, direta, indireta, né? Qualquer hipótese, em processo falimentar. Luciano, ele se aplica na seara trabalhista, um incidente? A CLT diz que sim. Artigo 855. O único detalhe é que se for na fase de conhecimento, ele não tem agravo, né? Não tem agravo. Se for na fase de execução, aí você vai atacar a decisão por agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. E se for no tribunal, decisão do relator vai ser agravo interno. Vai ser agravo interno. Está lá no 855 do CPC. Ou da CLT, perdão. Então, no processo de conhecimento não tem agravo, porque não há recurso de decisão interlocutória na seara trabalhista. Na fase de execução vai ser agravo de petição, independente de garantia do juízo. Incompetência originária do tribunal, a gente vai ter, então, o agravo interno, tá? O incidente se aplica ao juizado? Caramba, juizado especial, será que aplica? Pô, Luciano, eu acho que não, porque no juizado não cabe intervenção de terceiro. E você me disse que o incidente é uma hipótese de intervenção de terceiro, né? Então acho que não cabe no juizado, Luciano. Cuidado. Artigo 1062 do CPC. Cabe no juizado. Cabe no juizado. Cabe. E olha o que o STJ decidiu aqui sobre transição. Para fechar, RESP 1954015. O incidente veio no CPC de 2015. No CPC anterior não tinha contraditório. E aí o STJ me diz o seguinte: ainda que intimada após a vigência do CPC de 2015, é possível a desconsideração sem contraditório, quando a decisão foi publicada no CPC velho. O juiz decidiu no CPC velho, sem contraditório, só que só publicou no CPC novo. E aí, vale a decisão do CPC velho, porque era a norma que à época se aplicava, o famoso tempo rege o ato. É o famoso tempo rege o ato. Luciano, desconsideração cai em prova? Ora, 2024, PGR, Rio Grande do Norte, CESP. A empresa XYZ LTDA propôs ação judicial contra a Associação Civil ABC, requerendo condenação da réu ao pagamento de indenização por dano material. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente. A decisão foi mantida em segunda instância e transitou em julgado. Iniciou-se o cumprimento de sentença. Em razão da tentativa infrutífera de penhora dos bens do patrimônio da associação, a empresa exequente requereu a desconsideração. Considerando a situação hipotética, o entendimento do STJ, Código Civil e Doutrina, assinale a alternativa correta, a linha A. Na hipótese de desconsideração, haverá imputação de responsabilidade apenas aos associados que estão em posição de poder de condução. Perfeito. Perfeito. Lembra lá? Tem que ter benefício direto ou indireto, tem que ter poder de gestão. Bola! Ocorrida a desconsideração, o pagamento debitado será arcado com o patrimônio de todos os associados. Não. Já pensou? Quem não participou da gestão responde, só por ser associado. Para a desconsideração, existe a demonstração do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. A assertiva aí está verdadeira. Quer dizer, incorreta. Incorreta. Já já a gente volta nela. A linha D, em razão de associação civil não ter fins econômicos, não é possível a desconsideração, falso, o STJ aplica. A linha E, o Código Civil adota a teoria menor, falso, o Código Civil adota a teoria maior, tá? Vamos lá, gente. A linha C tá falsa, voltando nela, ó, quase que eu me passei aqui pelo E, ó. Então, para a desconsideração, existe a demonstração pela empresa XYZ do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Não é E, é OU, né? Acho que tá aqui em cima. É OU, não é E. Eu disse, fica atento para não cair na pegadinha, quase que eu caio. Tá vendo? Beleza? A fonte tá pequenininha aqui, tá ruim de ler. Então a resposta correta foi a letra A. Vou para um novo tema agora. Vou falar sobre bens reciprocamente considerados. Um outro assunto que foi cobrado em prova recentemente, tá? Quando a gente fala de bem reciprocamente considerado, é o bem principal e o bem acessório. Ok? Lembre-se, o bem principal é aquele que tem existência independente, autônoma, ao passo que o bem acessório é aquele que existe em função do bem principal. Os bens acessórios têm classificações, né? Primeiro é o fruto.
O fruto é uma utilidade renovável, que a coisa produz periodicamente, né? Os rendimentos, por exemplo, de uma aplicação financeira são frutos. Um aluguel de um imóvel é fruto. A fruta de uma árvore é um fruto. Se eu tiro o rendimento da aplicação, ela no outro mês rende de novo. Se eu tiro o aluguel do imóvel, no outro mês ele me dá outro aluguel se ele tiver alugado. Se eu tiro a fruta da árvore, no outro mês ela produz a fruta novamente. Esse fruto, portanto, pode ser natural, que é aquele que é produzido independentemente da intervenção do homem. Industrial, que é aquele que decorre de linhas de montagem, né? A exemplo de uma linha de montagem de veículos, por exemplo. E civis, que são os rendimentos de aplicações, os aluguéis, etc. Esses frutos, agora quanto à ligação com a coisa principal, podem ser tidos como colhidos, que são aqueles que já foram destacados da coisa principal. Pendentes, que são aqueles que ainda estão lá na coisa principal. Então, colhido eu já colhi da árvore, o pendente ainda está no pé da árvore lá, né? O percipiendos, que é aqueles que já deveriam ter sido retirados, mas ainda não foram. Os estantes já foram retirados e armazenados na estante, e os consumidos, é aqueles que já foram devidamente consumidos. Tá. Além dos frutos, eu tenho nos bens acessórios os produtos. O que é o produto? É uma utilidade não renovável, e por isso a coisa não a produz periodicamente. Quando você retira o produto, você diminui a substância da coisa, né? O petróleo é um produto, por exemplo. O carvão é um produto. Eu tenho as pertenças. O que é a pertença? A pertença é um bem que, não sendo parte integrante, se destina de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento do bem principal. Os quadros de uma casa são pertença. O localizador do carro, o STJ já entendeu mais de uma vez, é pertença. São pertenças, né? Exemplos bons de pertenças aí. O trator da fazenda, pertença também. As benfeitorias. As benfeitorias são os melhoramentos ou acréscimos realizados por intervenção do homem no bem principal. Então, melhoramento ou acréscimo realizado por intervenção do homem no bem principal. Pode ser o possuidor, pode ser o detentor, pode ser o proprietário. Essa benfeitoria será necessária se o objetivo é não deixar que o bem venha a ruir. São questões estruturais, vigas de sustentação, tubulação, fiação elétrica. Essa benfeitoria será útil se o objetivo é aumentar a utilidade da coisa, uma despensa na cozinha. E a benfeitoria será voliputuária, se é para o mero deleite ou recreio, um chafariz, por exemplo. Não se classifica a benfeitoria por valor, se classifica por finalidade. Ok. E temos ainda as partes integrantes, que são aquelas que integram o bem principal e são necessárias aí ao seu funcionamento. Tá. Luciano, esse tema cai em prova? Olha, caiu 2 vezes esse ano. PGN Rio Grande do Norte. Pedro comprou um carro usado de seu vizinho. Aliás, antes da questão, detalhe importantíssimo antes da questão, uma dúvida importantíssima para a gente ir. Galera, sobre bem acessório e principal, lembre-se da redação do artigo 92 do Código Civil e aquilo que a doutrina chama de princípio da gravitação jurídica ou universal. O que é isso, Luciano? Princípio da gravitação jurídica universal é a regra de que o acessório segue a sorte do principal. Então, princípio da gravitação jurídica universal, a regra de que o acessório segue a sorte do bem principal. Por que eu estou lhe lembrando isso? Porque essa regra tem uma exceção. Existe um bem acessório que, em regra, não segue a sorte do principal. Qual é? Pertença. A pertença, em regra, não segue a sorte do bem principal. Então, se eu compro um carro, ele tem um localizador GPS, não vem junto, a não ser que tenha disciplina em sentido contrário. Se eu compro uma fazenda, o trator não vem junto. Se eu compro um apartamento, os quadros não vêm junto. Os exemplos que eu dei há pouco de pertença. Agora sim, primeira questão é 2024. Pedro comprou um carro usado de seu vizinho com a intenção de presentear seu filho João, que completará a maioridade civil. Pedro ficou satisfeito com o veículo, inclusive porque verificou que ele havia sido acoplado um rastreador móvel, o qual seria relevante, na opinião de Pedro, para a segurança de João. Foi celebrado o contrato de compra e venda do automóvel, contudo, ao receber o bem, Pedro verificou que o rastreador fora retirado. Ao questionar o vendedor sobre a retirada,
Pedro foi informado que a aquisição do equipamento não havia sido convencionada. Tendo como referência essa situação, assinale a opção correta. O rastreador constitui parte integrante do veículo e deve acompanhá-lo na negociação da venda. Falso. Parte integrante é aquela que é necessária ao funcionamento do bem principal. O rastreador não é, né? O pneu do carro é uma parte integrante. Por ser o rastreador considerado um bem naturalmente divisível, não se presume a sua inclusão na negociação do veículo. Ele é indivisível, o rastreador, né? Não dá para você dividir o rastreador, tá? E além disso, não é esse o fundamento. O rastreador é um bem acessório e deve acompanhar o veículo, o bem principal, independentemente de previsão contratual. Falso, porque a pertença é o único bem acessório que, em regra, não segue a sorte do principal. O rastreador é considerado uma benfeitoria necessária? Não, o rastreador não é necessário para o carro funcionar. A linha E, que seguramente é correta, por ser uma pertença, não se presume a inclusão na negociação. Não, tinha que ter uma previsão expressa. Caiu também em 2024 no Sesp-Sebrasp, na PGM aqui de Camaçari. Digo aqui porque foi na Bahia, eu estou na Bahia. Paula comprou um carro usado de seu vizinho Marcelo com a finalidade de doar à sua filha Olivia, a qual acabou de completar 18 anos. Durante as negociações preliminares, Paula identificou que o veículo possuía um rastreador e pensou em ser relevante por questão de segurança. Todavia, nada foi convencionado sobre o equipamento. Olha como as questões se repetem em prova, né? Realizado o contrato de compra e venda, Paula verificou que o veículo foi entregue sem o rastreador. E ao questionar Marcelo, ele informou que a aquisição não tinha sido convencionada. E a resposta, eu vou logo na resposta correta aqui, a letra C, o equipamento é pertença e não acompanhará o automóvel. Interessante, né? Terceiro tema da aula de hoje, local de pagamento. Qual é a regra geral? Artigo 327, o pagamento vai ser realizado no domicílio do devedor. É o que se chama de obrigação quesível ou querable. Quesível ou querable. Então, se a obrigação não convenciona o local do pagamento, domicílio do devedor. Tá, mas aí vem as dúvidas. Primeira dúvida, é possível a obrigação convencionar diversamente? Sim, pode. Ela pode. A própria lei também pode determinar que seja o domicílio do credor. A natureza da obrigação, circunstâncias, podem determinar que seja no domicílio do credor. Nesses casos, em que o pagamento é no domicílio do credor, a obrigação se torna portável ou portable. Então, regra geral é que ela é quesível ou querable, domicílio do devedor. Se a obrigação nada estipulou, regra geral é essa. Exceção, se estipulou que é no domicílio do credor, ela é portável ou portable. Luciano, e se na obrigação estiver indicado mais de um local de pagamento? Olha, neste caso, a escolha será do credor. Credor. Então, se a minha obrigação indicar mais de um local como local possível de pagamento, a escolha é do credor. Além disso, se o pagamento disser respeito à tradição de imóvel ou prestação relativa ao imóvel, aí será na situação do bem. Aquela ideia de bem de raiz, né? Aquela ideia de bem de raiz, lógico. Se houver motivo grave, o devedor pode fazer o pagamento em outra localidade, sem prejuízo ao credor. Pode, pandemia, algo do tipo. É possível, né? E por fim, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor ao relativamente previsto no contrato. Aqui a gente tem uma hipótese de aplicação da ideia de suppressio e surrectio. O que é isso, Luciano? Suppressio e surrectio? Em bom português, supressão e surgimento. Se você, por reiteradas vezes, abrir mão do exercício de um direito, haverá supressão da sua prerrogativa de exercitar aquele direito e surgimento do direito do outro. Se eu, por reiteradas vezes, pago em local diverso do pactuado e outra parte nada diz, a supressão do direito da outra parte de exigir que eu pague em outro local e a surgimento do meu direito de pagar nessa localidade. Gente, tem que ser conduta reiterada, tá? Luciano, esse assunto cai em prova? 2024, PGR Rio Grande do Norte. Raimundo, residente domiciliado em Caicó, Rio Grande do Norte, realizou contrato de compra e venda de um boi.
no qual se comprometia a pagar a Baltazar, residente domiciliado em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, o valor de R$ 2.000 em 24 parcelas mensais. Inicialmente foi acordado que pelas partes que o pagamento seria efetuado no domicílio do devedor, em Caicó. Contudo, Raimundo, que constantemente viajava a Pau dos Ferros, passou a efetuar o pagamento do domicílio do credor. Após o pagamento da 20ª parcela, veja, 20 vezes, conduta reiterada, decidiu voltar a pagar o valor em Caicó, o que não foi aceito. Acerca da situação, apresente a alternativa correta, a linha A. Na hipótese de Baltazar ser sujeito vulnerável, ele possuiria o direito de escolher o local do pagamento. Falso, não há essa previsão no Código Civil. Né? Se fosse relação de consumo, aí mudava. Né? Mas não é o caso aqui. B. Em relação ao lugar do pagamento, a obrigação de Raimundo é classificada como portável. Não, é quesível. Né? Porque o trato aqui é que ia ser no domicílio do devedor, inicialmente. Quesível. C. Raimundo está correto, pois recebendo o pagamento local diverso do acordado configura a aceitação tácita da mudança de local, aplicando ao seu credor o instituto conhecido como dever de mitigar o próprio prejuízo. Falso. Falso. Né? Não há essa disciplina. Raimundo está correto em relação ao princípio da obrigatoriedade. Falso. Baltazar está correto em relação da suprécio. Verdadeiro. Verdadeiro. Porque foi Baltazar que não aceitou. Né? Então, a assertiva está verdadeira, porque ele pagou reiteradamente em outro local. Beleza? Ok? Mais um assunto, será que dá? Dá mais um? Dá mais um sim. Responsabilidade civil. Olha, segundo Aguiar Dias, toda conduta humana traz em si a problemática da responsabilidade civil. E é interessante que a conduta humana, uma única conduta humana, não raro, pode gerar responsabilidade civil e responsabilidade penal conjuntamente, concomitantemente. Imagine você um atropelamento. Eu respondo civilmente e penalmente. Uma única conduta, duas responsabilidades. Imagine um erro médico. Eu respondo civilmente e penalmente. Uma única conduta, duas responsabilidades. E por isso, há, como questão de prova e questão prática, a pergunta sobre a existência ou não de uma independência de instâncias entre a responsabilidade civil e a criminal. Será que há uma independência de instâncias entre a esfera civil e a esfera criminal? A resposta em regra é sim. 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 Regra geral, há uma independência de instâncias entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Regra geral, o que o juiz decide no civil não toca a esfera criminal, e o que o juiz decide na esfera criminal não toca a esfera civil. Mas apesar da regra geral, há de ser dito que essa independência de instâncias ela é relativa. Ou seja, que excepcionalmente, a decisão, vou botar o contrário aqui, criminal, poderá tocar a esfera civil. Excepcionalmente, a decisão penal pode tocar a esfera civil. Então, nós temos a independência de instâncias relativas. Então, se é verdade que a decisão criminal, em regra, não toca a esfera civil, também é verdade que, excepcionalmente, ela poderá tocar. Olhando para a legislação, o artigo 935, Código Civil, nos diz que se a decisão criminal versar sobre a existência do fato e sobre a autoria, ela toca a esfera civil. A gente costuma dizer que negativa da autoria ou ausência da materialidade fazem coisa julgada na esfera civil. Sim. Se a decisão criminal disser que Luciano não atropelou ninguém, eu não vou responder por indenização do atropelamento. Se a decisão criminal disser que não houve atropelamento, eu não respondo pela indenização do atropelamento. O artigo 65 do CPP me diz ainda que o reconhecimento de excludentes na seara criminal tocará a esfera civil. É verdade. Se a decisão penal reconhece a excludente, o legislador civil não pode afastar a excludente. Agora, aqui é bem verdade, e a gente deve ficar atento, que nem todo excludente criminal é um excludente cível, né? A legítima defesa putativa, por exemplo, aquela que é imaginária. O sujeito entrou no bar,
é meu desafeto, veio andando em minha direção, botou a mão no bolso, eu achei que ele ia sacar uma arma, eu dou uma cadeirada nele. Ele saca um lenço do bolso, um celular. Legítima defesa putativa, reconheceu o juízo criminal. Tá, o juízo civil vai dizer, teve legítima defesa putativa, mas haverá de se indenizar, porque a legítima defesa putativa não afasta a responsabilidade civil. Então, o reconhecimento de excludente na seara penal toca a esfera civil, mas não necessariamente afasta o dever de indenizar. Mais recentemente, mudança do Código Civil em 2023, artigo 1815-A, a decisão penal que versar sobre a indignidade já faz coisa julgada no juízo cível. O artigo 1814 me traz as hipóteses de indignidade. Dentre elas tem lá autor, coautor, partícipe de homicídio doloso ou tentativa deste contra os seus pais. No caso da Suzane Ristoff, que foi partícipe do homicídio doloso contra os pais. Foi declarada indigna e afastada da sucessão. Naquela época precisava da ação criminal e depois de transitada em julgado uma ação de indignidade cível. Imagine, hoje não precisa mais. O reconhecimento penal já gera o efeito cível da indignidade. Por conta dessa independência relativa, por conta de existir situações em que a decisão criminal poderá tocar a esfera cível, o artigo 200 do Código Civil nos recorda que quando o fato deva ser originariamente apurado no juízo criminal, socorre o prazo prescricional da pretensão civil quando transitada em julgado a decisão penal. Quando transitada em julgado a decisão penal. Olha que bacana, olha que interessante, né? Sobre essa questão das excludentes, a gente deve se recordar ainda que na legítima defesa e no estado de necessidade, artigos 188, 929 e 930, todos do Código Civil, 188, 929, 930, repito, todos do Código Civil, nessas circunstâncias de legítima defesa e estado de necessidade, se tivesse sido atingido o interesse de terceiro inocente, o terceiro inocente deverá ser indenizado. O terceiro inocente deverá ser indenizado, tá? Então estou dirigindo meu carro devidamente habilitado, cinto de segurança, tudo direitinho. Parece uma pessoa no meio da pista, para eu não atropelar essa pessoa, desvio e colido em um carro que está regularmente estacionado de outra pessoa. Eu tenho que indenizar. Pô, Luciano, mas a sua conduta foi ilícita, você agiu em estado de necessidade. Sim, mas atingi interesse de terceiro inocente. Vou indenizar e depois terei a ação regressiva em face do causador do dano. Luciano, essas questões aí caem em prova? Olha, vem comigo na tela aí. André está sendo acusado no juízo criminal de conduzir veículo sob efeito de álcool, em razão disso ter causado lesão corporal em Maria. A respeito da obrigação de indenizar Maria na esfera civil, de acordo com o Código Civil, assinale a opção correta. Questão da PGR Rio Grande do Norte, 2024. Vigora no ordenamento jurídico a regra da dependência de instâncias entre a esfera civil e criminal. Falsa, é independência. É relativa, mas é independência. B. Eventual condenação de André no juízo criminal prescindirá da necessidade de quantificação do dano no procedimento cível, em razão do efeito automático da sentença criminal no juízo cível. Falso. Falso. C. Eventual absolvição de André no juízo criminal constituirá óbice a sua condenação no cível, se a sentença for fundada na inexistência do fato ou negativa da autoria. Perfeito. Artigo 935, Código Civil. D. Caso André seja absolvido por insuficiência de provas no juízo criminal, ficará isento de responsabilidade civil. Não, insuficiência de prova não toca a esfera civil. E. Caso André seja condenado na esfera criminal e a respectiva sentença seja fundada em excludente de licitude, tal sentença criminal vinculará o juízo cível, inviabilizando qualquer pretensão indenizatória. Falso. Olha o que eu disse há pouco. O reconhecimento da excludente no juízo criminal toca a esfera cível. Toca sim, toca, mas não necessariamente exclui o dever de indenizar. 2024, PGR Rio Grande do Norte. Ana conduzia seu veículo em uma via de mão dupla quando foi surpreendida por outro carro que trafegava em alta velocidade na contramão da direção da via. Pela necessidade da circunstância e por não haver meio de evitar a colisão frontal, Ana realizou uma manobra, em decorrência da qual o veículo veio atingir Pedro, que estava na calçada. Olha, estado de necessidade que atingiu terceiro inocente. Pedro sofreu lesões de natureza leve, e aí vem a dúvida. Ana, a linha A, agiu em estado de necessidade, praticou ato lícito,
porém deve indenizar Pedro. Perfeito. Artigo 929, 930, 188, todos do Código Civil. Questão interessante. É o que a gente chama de estado de necessidade agressivo ou legítima defesa agressiva, que é quando você atinge interesse de terceiro inocente. O terceiro inocente tem que ser indenizado. Se gostou dessa aula? Dá um confere no meu volume único depois. A editora Juspod. Esse QR Code talvez não esteja funcionando, mas se você entrar lá na editora, você acha. Além disso, estou lá nas redes sociais. Eu uso o Instagram, tá aqui, ó, @Luciano Lima Figueiredo. Muito obrigado ao pessoal da Revisão PGE, a toda a equipe. Um beijo no coração de vocês e lhe desejo uma excelente prova. Espero no fundo do meu coração que essa seja a prova da sua aprovação. Se não for, tenha certeza que vai ser mais uma das provas que vai pavimentar o caminho do seu sucesso. Siga firme, estamos juntos, até a aprovação. Um beijo, até mais!